meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? A nossa sexta aula aí do nosso curso de matemática aí para tribunais. Pessoal, vamos dar prosseguimento no material da aula 5. Foi faltando um pontozinho aí, chamada divisão composta. E aí matamos a nossa divisão proporcional. O que eu comentei com vocês da divisão composta, que vocês têm que ter cuidado? Nós temos a divisão diretamente proporcional, a inversamente proporcional. E aí aquela fórmula é normal, né? O número dividido pela soma das minhas partes. Eu aí encontro o coeficiente de proporcionalidade e multiplico o valor de cada parte pelo coeficiente de proporcionalidade. Agora, na divisão composta, eu tenho algo a mais. É porque eu vou levar em consideração duas situações. Então, por exemplo, nós temos um caso comum da divisão composta direta. Por exemplo, você tem uma empresa, ela teve um lucro ao final do ano. Vamos dividir esse lucro. O que nós vamos levar em consideração? O valor que você investiu e o tempo que esse capital que você investiu, esse valor, permaneceu na empresa. Porque, por exemplo, imagine, eu abro a empresa, invisto 50 mil reais, julho, entra 8 meses depois e investe 2 mil reais. Nós vamos dividir o lucro em partes iguais? Não. Porque eu tenho que observar que o capital investido foi diferente e o tempo também foi diferente, que é a chamada regra de sociedade. Um outro caso clássico cobrado é a relação direta inversa. E aí nós não podemos esquecer de um detalhe importante. Na relação inversamente proporcional, devemos sempre o quê? Inverter as partes. Isso mesmo. Põe na telinha. Então tá aí o nosso tema, divisão composta. Tá certo? Na situação. Vamos fazer uma questãozinha de prova. FEB 2010. Dois amigos, A e B, constituíram uma sociedade de forma que A entrou com 12 mil reais, B com 8 mil, para a composição do capital da empresa. Um ano após o início da sociedade, a empresa teve um lucro líquido de 28 mil, sendo que o sócio B havia se retirado da empresa 2 meses antes. A parte que cabe ao sócio A nesse lucro é D. Então, nós temos que levar em consideração aqui duas situações. Nós temos o capital e o tempo. Então, o A, ele investiu 12 mil e o B, 8 mil. Observe que ele diz um ano após, então o A permaneceu 12 meses, cuidado, o sócio B havia se retirado 2 meses antes. Então o sócio B, ele permaneceu durante 10 meses. E aí, se a questão não mencionar nada, não fiquem preocupados, subentende-se que a relação ela é diretamente proporcional, e é claro isso. Quanto maior o capital, maior o lucro. Quanto maior o tempo, maior o lucro. Beleza aí? Tranquilos? Agora, o seguinte. Na divisão composta, devemos multiplicar as partes proporcionais. 12 mil vezes 12 e 8 mil vezes 10. Você pode simplificar para ganhar tempo, diminuir os cálculos. Então nós temos 12 vezes 12 e 8 vezes 10. Então vamos brincar de simplificar. 12 por 4 corresponde a 3. 8 por 4 corresponde a 2.
12 por 2 vai dar 5. 10 por 2, ou desculpa, aqui vai dar 5. Aqui, gente, é 6, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. 6. Então nós temos 3 vezes 6, 2 vezes 5. Ainda poderia até simplificar um pouco mais, mas como o nosso lucro é de 28 mil, e aí eu tenho 28 partes no total, a conta fica mais fácil. Então o A, ele tem direito a 18 partes, só para reforçar, você poderia simplificar aí 18 por 2 vai dar 9, 10 por 2 vai dar 5. Eu vou parar aí porque o nosso total é de 28 mil, e aí fica até uma conta mais fácil. Então, vem comigo. Na divisão composta, você tem a obrigação de multiplicar as partes envolvidas. Como elas são diretamente proporcionais, eu mantenho os números e multiplico. Não esqueça de simplificar, porque na prova você vai ter o tempo de prova, então você tem que ganhar agilidade. Então a simplificação vai permitir que você trabalhe com números menores. Então foi isso que eu fiz. Não esqueça que simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo na história. Põe na telinha. Então A 18, B 10. Beleza? Então a soma 28 mil. O A é igual a 18 partes. E o B, 10 partes. Então, 28 mil, que é o número, vou dividir pela soma das partes. 18 mais 10. 28 mil, dividiu por 28. 10 mil, deixa eu até colocar aqui. É o nosso coeficiente de proporcionalidade. Beleza? Então, o A, ele tem direito a 18 partes. 18 vezes 10 mil, 18 mil. O B tem direito a 10 partes. Botei 10 mil, gente, me empolguei aqui. Dá 1000, né? Beleza? E o 10 vezes 1000, 10 mil agora. Então o A recebe 18 mil e o B recebe 10 mil na história. Então uma contazinha simples aí da situação. Beleza? Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial. Ele pediu o valor de A, não é isso? Então o A recebe nessa história 18 mil reais aí na situação. Tranquilos? Beleza? Aí a nossa situação. 02, belíssima questão aí da FCC. Jairo tem apenas 3 filhos, Alícia, Benício e Felício, cujas idades são 9, 10 e 15 anos, respectivamente. Em maio de 2009, ele dispunha de R$ 735 para depositar nas cadernetas de poupança dos filhos. E para tal, dividiu essa quantia em partes que eram ao mesmo tempo inversamente proporcionais às respectivas idades de cada um e diretamente proporcionais às respectivas notas de matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui o nosso quadrinho. Idade e nota. Então nós temos Alícia, Benício, e Felício, né?
Então, idade diretamente proporcional, ou desculpa, idade inversamente proporcional. E a nota diretamente proporcional. Beleza? Então, olha só. Alicia tem 9, Benício 10 e Felício 15. Então, 9, 10 e 15. E aí não pode esquecer em diretamente proporcionais as suas notas. Alicia tirou 4,5, Benício 8 e Felício 5. 4,5, 8 e Felício tirou 5. Nesse caso aí, bastante atenção agora, eu não posso esquecer que as notas, elas são diretamente e as idades inversamente. Sim, Bruno, isso eu sei. Só que nós aprendemos o seguinte, quando a relação ela é inversamente proporcional, verdade, eu tenho que obrigatoriamente inverter as partes. Então, na verdade, o A não será 9 vezes 4,5. O A será 1/9 vezes 4,5. Porque devemos inverter a parte inversa. E aí, se vocês me permitem, 9 dividido por 4,5 dá 2. O A tem direito a 1/2. O B corresponderá a 1/10 vezes 8. Então, nós temos 8 décimos. Simplificando por 2, 4 quintos. Então, essa aqui é o direito da parte de B. B tem direito a 4 quintos da situação. O F vezes 5, aí nós temos 5 sobre 15. Simplificando por 5, teremos 1/3. Então, o A tem direito a 1/2, o B tem direito a 4 quintos e o F, desculpa, a B, né? Pensa logo em C, mas é F, Felício, 1/3. Então, olha só. Vamos utilizar aquela dica. Dica do que mesmo? Isso, das partes fracionárias. Ok? Então, 1/2, 4 quintos e 1/3. MMC de 2, 5 e 3 é igual a 30. 30 dividido por 2 é igual a 15, vezes 1 é 15. 30 dividido por 5, 6, vezes 4, 24. 30 dividido por 3 vai dar 10, vezes 1 é 10. Aí nós cancelamos o denominador. E a partir de agora o A tem direito a 15 partes. O B tem direito a 24 partes. E o F tem direito a 10 partes inteiras. Então, esse é o processozinho aí da situação. Beleza? Tranquilos? Então, ó, pegamos as partes inteiras. As partes fracionárias, melhor dizendo. Geramos as partes inteiras da situação. MMC de 2, 5, 3 igual a 30. 30 dividido por 2 vai dar 15, vezes 1 é 15. 30 por 5 vai dar 6, vezes 4, 24. 30 por 3 vai dar 10, vezes 1 é 10. E aí? É só aplicarmos o quê? Isso. Ó.
O pai dispunha de quanto? R$ 735. Então vamos lá. 735 dividido pela soma das partes. 15 mais 24 mais 10. Então nós temos 735 dividido por 39,49. Então, nós temos 15 aí na história. Beleza? Tranquilos? Aí agora é só multiplicar o 15, que é o nosso coeficiente de proporcionalidade, pelas respectivas partes. Então, a Alicia, ela tem direito a 15 partes. 15 vezes 15, ela vai receber R$ 225. Benício, ele tem direito a 24 partes. Ele vai receber 24 vezes 15. 240, 360. E nosso amigo Felício tem direito a 10 partes, 10 vezes 15, 150. Beleza? Então, Alício 225, Benício 360 e Felício 150. Então, esse é o processozinho aí da relação. Dá aquela paradinha especial, nada que nós não vimos ainda na história. Então, letra A, Alicia foi de R$ 225, foi o que depositou na caderneta de poupança dela. Está aqui a Alicia, 225. Tranquilos na saideira aí do tema. Uma questãozinha muito legal da FCC aí, 2011, saindo do forno. 2 analistas judiciários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, Felício e Marieta, foram incumbidos de analisar 56 processos. Decidiram então dividir o total de processos entre si em partes que eram ao mesmo tempo diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no tribunal e inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Então, Felício e Marieta foram incumbidos de analisar 56 processos, decidiram dividir o total de processos entre si em partes ao mesmo tempo diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no tribunal e inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Se na ocasião, Felício, um funcionário do tribunal há 20 anos, e tinha 48 anos de idade, enquanto que Marieta, que lá trabalhava há 8 anos. Então, se coube a Marieta analisar 21 processos, a sua idade. Então vamos botar aqui, fazer o nosso quadrinho. Felício e Marieta. Aí nós temos, ó, diretamente proporcionais tempo de serviço. Então, tempo DP, diretamente proporcional. E inversamente proporcionais às idades. Então, idade e P inversamente proporcionais. Então, Felício era um funcionário do tribunal há 20 anos. E tinha 48 anos de idade. Enquanto que Marieta lá trabalhava há 8 anos. Então, se coube a Marieta analisar 21 processos, a sua idade. Então, ela tem X Marieta aí, de idade. Nós sabemos o seguinte, Marieta, ela fez 21 processos. E
Felício, então, não esqueçam aqui, tem 56. Se Marieta fez 21, então Felício, ele fez 35 processos. Aí, pronto. O que eu vou ter que montar aí para resolver a história? Vem comigo? Eu vou ter que montar aí uma regrinha de 3. Por que uma regrinha de 3? Porque eu sei o total de parte de Felício, 20 e 48. Marieta eu não tenho 8x. Mas eu sei quantos processos falou. Então o total de parte de Felício gerou 35 processos. O total de parte de Marieta gerou 21. Então primeiro eu vou aplicar a fórmula da divisão composta, não esquecendo de observar quem é direto e quem é inversamente, mantendo esse padrão na história, e aí depois analisando o processo da situação. Então põe na telinha aí. Então, ó, Felício, diretamente 20, inversamente 48. Então, Felício nós temos 20 sobre 48. Posso simplificar por 4. Então, nós temos 5 dozeavos. É a parte de Felício. Marieta, nós temos 8 vezes 1 sobre x. Então, 8 sobre x. Como é que eu posso sair nessa questão? É o seguinte. Eu posso fazer uma relação de partes aí agora. Como assim? Partes e processos. Então, Felício, ele tem 5 dozeavos. E isso gerou 35 processos. Marieta tem 8 sobre x, onde x é a idade dela. E com isso gerou quantos processos? 21. E aí nós temos uma relação diretamente proporcional. Beleza? Então aí nossa relação diretamente proporcional, eu vou colocar aqui, mas fazer a conta do outro lado. 8x vezes 35 é igual a 5 dozeavos vezes 21. Beleza aí, gente? Então dá para fazer aí, vamos montar a situação? Então, ó, 8 vezes 35, 280 sobre x, que é igual 5 vezes 21, 105 sobre 12. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos guardar aqui, vou transformar para outra telinha aí agora. Então, 280 sobre x, 105 sobre 12. Então, vai ficar mais ou menos assim, né? Faz a proporção. 105 vezes x, 280 vezes 12. Então, x é igual a 280 vezes 12, 3.360. O 105 passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 32 anos. Então, essa é a idade aí de Marieta na história. Então, é uma questão que envolve uma divisão composta, mas também envolve uma regrinha de 3. O que está acontecendo, principalmente se vocês forem fazer concurso da FCC, vem comigo, daqui a pouco eu volto lá. Como ele está cobrando cada vez menos questões, né, aumentando as disciplinas, então está tendo essas questõezinhas salada mista. Então, é uma questão que envolve divisão proporcional e regra de 3 ao mesmo tempo. É a chamada questão 2 em 1 aí na história. Beleza? Então, só para a gente amarrar aí, põe na telinha. Então, nada que nós não vimos. Nós não conhecemos essa parte, nós chamamos de x. Aí, por ele não fornecer uma das partes, ele deu o resultado da história. Então, nós montamos aí a proporção das partes, normalmente.
Aí eu descobri que Felício tem 5 dozeavos, Marieta tem 8x. Só que eu sei que essas 5 12 partes de Felício gerou 35 processos e esse 8x de Marieta gerou 21 processos. Então 5 dozeavos está para 35 processos, 8x está para 21. E aí no momento que eu invertir a parte inversa, ela passa a ser direta. Então por isso que nós temos uma regrinha de 3 diretamente proporcional. Mas Bruno, eu não lembro da regrinha de 3 diretamente proporcional. Não tem problema, que a gente vai estudar daqui a pouco a regra de 3 ainda hoje. Então faz a proporção, 8 vezes 35, 280 sobre x. 5 vezes 21, 105 sobre 12. Isso é uma proporção, isso nós estudamos. Na proporção faz aquele cruz-credo, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 280 vezes 12, 3.360. Dividiu por 25, então Marieta ela tem 32 anos. A FCC foi malandra, né? Porque aí ele colocou um intervalo para você não sair pela resposta. Que você poderia sair testando aí, claro, quem faz as contas rápidas ia conseguir tranquilamente na história. Vem comigo. Então, matamos aí, gente, um tema muito importante do nosso edital. Beleza? A parte da divisão proporcional, que pode ser direta ou inversa, ou uma divisão composta na história. No próximo bloco, não esqueça de pegar o material da aula 6, já está aí na mão, beleza? Nós vamos estudar um pouquinho de grandeza rapidamente, falar de regra de 3 simples, compostas, e vamos estudar também porcentagem, vamos iniciar o estudo sobre porcentagem aí da história. Beleza? Então respira, relaxa, pensa no salário, na estabilidade, ainda temos fortes emoções nos blocos a seguir.